Olá, meus amigos, tudo bem por aí? No ar, pela Rede Família, Visão Geral. Um olhar atento para os fatos do momento. Começando a semana, tá frio aí também? Nossa, hein? Aqui na região leste de São Paulo, que coisa, muito frio. E para esquentar o programa, eu tenho um convidado muito especial, Carlos Cruz. Carlos Cruz, presidente da APM, Associação Paulista de Municípios, é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Carlos Cruz. Tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, Alberto César. Eu cumprimento a você, cumprimento todos os ouvintes da Rede Família e, em especial, do Visão Geral, que de uma forma muito feliz você escolheu esse nome do seu programa em razão dessa amplitude que você dá a cada entrevistado. Você sempre muda de tema e está sempre dentro dessa visão atualizada, como você mesmo disse. Verdade, Carlos, verdade. Muito obrigado pela tua presença. Você sabe, Carlos, eu estava falando aqui há pouco e você estava comigo ali no café, porque você é ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Campinas, ex-vice-prefeito de Campinas, assumiu agora a Associação Paulista de Municípios e além de tudo isso, e o mais importante foi o que eu disse ali no café há pouco, você é muito mais notabilizado, não pelas ex-funções ou cargos que você teve, pela pessoa que você é. A gente percebe, por vezes, quando estamos em algumas reuniões, o carisma que você tem. Você chega, você vira centro das atrações e tal. Então, deve ser muito gratificante isso, né? Sabe, Alberto, eu agradeço essa observação, é mais fruto da sua gentileza. Mas, de qualquer forma, você sabe que é um ensinamento do meu pai, viu, Alberto? Meu pai dizia o seguinte, que dentre todas as qualidades que o homem tem que ter, de dignidade, de decência, de honestidade, ele tem que ter uma que ele tem que conservar para sempre, que é a qualidade de conservar os seus amigos. Porque existem pessoas que só têm amigos novos. Esses você se afaste deles. Verdade, a qualidade de você saber conservar os seus amigos caracteriza a sua personalidade. Eu, graças a Deus, eu cultivo as minhas amizades e mantenho os meus amigos velhos e conquisto sempre amigos novos. Verdade. Aliás, eu sou um dos amigos novos, né? Sem dúvida nenhuma. Embora eu já o conheça e o admire há tempos, desde a época que seus cabelos eram muito mais fortes e mais pretos do que hoje, mas pelo tempo que você foi prefeito, por um período, inclusive, né, substituindo o Chico. Isso. Chico Amaral estava em viagem, você era o vice do Chico. É bom ser prefeito, né? Aquele momento que você senta ali é bom, não é? Claro, é bom. Na verdade, Alberto, existem duas formas de poder. A busca pelo poder. Você tem o poder de ser poderoso, o sentimento de ser poderoso, esse não é bom. Mas o outro sentimento de poder, o poder verbo, poder fazer, poder realizar, esse sentimento de poder é o sentimento que deve estar presente em todo homem público. O poder, né? Interessante. Aí você verbalizou a coisa, acho muito legal, porque, embora seja isso, eu nunca tinha me atinado nesse aspecto. O poder é exatamente a condição de você poder fazer algo, né? Poder fazer, poder realizar. Legal. Esse poder é muito gratificante. Muito bem, você então é presidente desde o dia 2 agora de junho, presidente da Associação Paulista de Municípios. Isso. O que vem a ser a Associação Paulista de Municípios? Olha, Alberto, a Associação Paulista de Municípios é uma entidade que foi criada em 1948. Logo depois da ditadura Vargas, quando houve uma Assembleia Nacional Constituinte e teve uma nova Constituição, na ditadura Vargas, a Constituição vigente não tinha poder legislativo, não tinha Câmara Municipal, não tinha Assembleia Legislativa, não tinha Congresso Nacional. O presidente, os governadores e os prefeitos governavam por decreto. Eles mesmos faziam as leis. Quando veio a Constituição nova, em 46, voltou a tripartição de poderes. O Poder Legislativo voltou a ter o Congresso Nacional. E nos municípios ficou assim uma dúvida muito grande: como é que vai ser esse novo relacionamento entre os poderes? Como é que vai ser? Como é que vai se dar essa harmonia entre os poderes? E aí um grupo de municipalistas se reuniram e formaram um movimento chamado Bandeira Paulista para orientar os poderes municipais a ter essa harmonia de poderes. E isso foi tão forte
que a consequência foi o nascimento da Associação Paulista de Municípios, que foi e é a primeira entidade municipalista do Brasil. E de lá para cá ela cumpre essa missão de representar os interesses coletivos do municipalismo junto ao governo do Estado e junto ao governo federal. Uma entidade forte, respeitada e admitida pelos governantes como a representante legítima dos municípios. Bom, vamos falar muito sobre isso aí e depois quero também a visão do Carlos Cruz acerca de tantas coisas que estão acontecendo no país, porque afinal de contas o Carlos tem uma experiência, uma bagagem muito grande. Você que nos acompanha em qualquer lugar do Brasil, pode participar por meio do nosso WhatsApp, fazendo perguntas, comentários. O nosso WhatsApp é o 999183131. Se você estiver fora da área 19, claro, tem que colocar o 19 na frente. Temos também a nossa fanpage no facebook.com/Visão Geral. Nossa entrevista sobe também para o YouTube. Depois, se você quiser rever ou se você quiser acompanhar qualquer outra entrevista no YouTube, é só procurar Visão Geral com Alberto César. Visão Geral sempre ao vivo, das 2h15 às 3h, e o programa é reprisado à noite, às 9h da noite, tudo aqui na Rede Família, a TV que todo mundo vê. O Gilberto Kassab já foi presidente, o Horácio Quercia também, né? Já foi presidente dessa associação, claro, dentre tantos outros. Dentre tantos outros. Isso é uma história de 70 anos de vida, né? Mas, ultimamente, os presidentes que mais se destacaram foram o governador Horácio Quercia. O Quercia era vice-governador do estado de São Paulo e foi o seu presidente, o presidente da PM. E foi justamente o movimento municipalista que o Quercia liderava como presidente da APM que o elegeu governador. Ele foi eleito pelo movimento municipalista. Depois o Gilberto Kassab também foi presidente da PM e ultimamente o Marcos Monte, que é o prefeito de São Manuel. São Manuel. Aliás, ele se desincompatibilizou. Isso, é uma exigência legal. Tá. Que os presidentes de entidades municipalistas que sejam candidatos a prefeito 4 meses antes da eleição, eles têm que renunciar. Não pode nem pedir afastamento do cargo, tem que renunciar. Eu era o vice-presidente, no afastamento do Marcos Monte, na renúncia eu assumi a presidência. E como é que se dá? É um cargo eletivo? Ele é eleito pelos prefeitos. Pelos prefeitos. A eleição da entidade, ela se dá sempre 1 mês após as eleições municipais. Os prefeitos se elegem dia 3 de outubro e 29 no segundo turno. Entre 29 de outubro e 30 de novembro tem que ter a eleição da APM. Aí os novos eleitos têm um mandato de 4 anos até outra eleição. São Paulo são 645 municípios. 645 municípios. Então todos eles, e não tem peso, é voto, cada voto vale um ponto e acabou. Cada município representa um voto ou qualquer agente municipalista, porque são associados da APM. Todo agente político municipal que tem um diploma eletivo. Ele pode ter sido vereador há 30 anos atrás, ele é associado da PM. Vereador, vice-prefeito e prefeito são os membros, é o nosso público-alvo, são os sócios da PM. E não existe, assim, uma preocupação quando um determinado prefeito de uma cidade passa a ser o presidente da PM, de haver uma certa tendência, algum trabalho mais profícuo em benefício da própria cidade que ele comanda? Não, porque a APM só defende interesses coletivos. Ela não individualiza o interesse. Se o interesse é de uma prefeitura, de um prefeito, ela pode orientar o prefeito a buscar verba num lugar ou qualquer coisa, mas a defesa dos interesses é de interesses coletivos. E tem um detalhe muito importante. A Associação Paulista de Municípios é uma entidade suprapartidária. No municipalismo não tem cores partidárias. Nós temos uma harmonia absoluta nos nossos congressos, nas nossas reuniões, com membros do PT, PSDB, PP. Isso não existe entre nós. Sim. Até... Nem pode, né? Senão perderia até o objetivo, né? Claro que cada um tem sua cidadania, mas dentro tudo. E o governador Montoro, ele cunhou uma frase que foi tão feliz que ela passou a ser, vamos dizer assim, a marca do municipalismo. Para explicar o municipalismo, hoje é muito fácil, Alberto César.
O Montoro disse, e esse é nosso lema, o Estado é uma ficção jurídica. O cidadão mora no município. Ele caminha pelas ruas do município. E é no município que nós identificamos os problemas e buscamos as soluções. Por isso é que a nossa luta é para que haja uma igualdade na distribuição dos tributos, porque, na verdade, hoje é muito difícil hoje você achar um prefeito bem avaliado. Por quê? Porque o ônus da administração está caindo sobre ele. E não tem o bônus, não tem o recurso para isso. A saúde, embora tenha o SUS, é uma coisa de competência do governo federal, o cidadão que está na porta lá do hospital ou do posto de saúde não é atendido, é o prefeito, que paga essa conta. O prefeito é que leva a responsabilidade. É verdade. Você disse uma coisa muito interessante, né? E até porque já foi presidente da Câmara em Campinas, foi vereador. Eu tenho trazido aqui alguns vereadores e muitas vezes eles me dizem o seguinte: somos cobrados por aquilo que jamais podemos fazer. Exatamente. Não temos competência para poder fazer. Competência legal, competência legal, assim, exatamente. Eu não posso fazer. Isso. E eles são cobrados, né? Da mesma forma que nós. Mas isso é uma coisa natural. Acontece algo que é de responsabilidade federal na sua cidade, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é o prefeito. Esse prefeito, né? É o prefeito. É o prefeito. Se chove, é o prefeito culpado. Pois é. Embora eu tenha dito assim, claro que a gente brinca porque toda tragédia que ela emana de um fenômeno meteorológico, isso aí é uma coisa muito triste, né? Mas há muitos prefeitos no Brasil aí que às vezes dá a impressão até que eles ficam felizes quando acontecem essas chuvaradas todas aí, porque são verbas que eles vão atrás e tal. Uma coisa muito triste falar isso aí, mas é o seguinte, né? A gente tem que falar. Me diga uma coisa, a sede é em São Paulo? A sede da PM é em São Paulo. Em São Paulo? É em São Paulo, na capital. E você dá expediente em São Paulo todo dia? Não, todo dia não. Eu vou uma vez, 2 vezes por semana, nesse período eleitoral. Os municípios todos estão voltados para suas bases. Os prefeitos estão em campanha, os vereadores estão em campanha. Então, a atividade da PM, ela sofre vamos dizer assim, um período de calmaria. De calmaria. Então, não há, vamos dizer assim, tanta atividade. O que eu estou fazendo esse ano, eu vou preparar a APM para a gestão do ano que vem, para começar, porque o ano que vem, ao contrário desse ano, quando chega dezembro agora, janeiro, todos os prefeitos são novos, estão começando seus mandatos novos, e aí vem na APM para buscar subsídios, informações, orientações. Então a minha função esse ano vai ser preparar a APM para a demanda do começo do ano. Do começo do ano, depois das eleições com os novos prefeitos, porque imagino, né? E até porque acho que os prefeitos se sentem meio que estando numa determinada guarida da própria PM. A PM deve proteger bastante, claro, né? Então isso é importante. Ela vai em socorro do gestor municipal. Muito bem. O que é repactuação federativa? Que estava lá no site da APM, deu uma olhadinha lá. O que é repactuação federativa? Alberto César, uma das grandes inovações que houve na Constituição de 88, e foi uma inovação para o mundo inteiro, foi o Pacto Federativo, que está consagrado no artigo 23 da Constituição Federal. Isso foi uma inovação, porque antigamente o poder era poder central. O Pacto Federativo significa que são 3 estágios de poder. Os governos estaduais, o governo federal e os governos municipais. Existem, como nós falamos de competência há pouco, existem competências exclusivas. Por exemplo, o trânsito de Campinas, se o secretário dos transportes do estado quiser mudar uma mão de direção em Campinas, ele não pode. Isso é competência municipal. Tá. Existem coisas que são de competência dos governos estaduais. E existem outras que são de competência do governo federal. Isso é que está no Pacto Federativo. Houve essa pactuação de competências. Mas lá diz assim, essas competências serão estabelecidas por lei própria. Desde 88 até hoje não foi feita essa repactuação. Então, o Pacto Federativo existe na Constituição, mas não está regulamentado.
Essa questão da repactuação nos chamou a atenção. Foi um artigo que o então vice-presidente Michel Temer, num artigo no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, ele disse que a única solução para nós darmos uma nova feição para o Brasil, aquela história de você identificar os problemas dos municípios, ele disse, será nós fortalecermos os municípios, fortalecermos os governos municipais. E isso só poderá ser feito através de uma repactuação federativa. Ora, quando nós vimos esse artigo do Michel Temer, vice-presidente, nós ficamos muito atentos a isso e fizemos uma matéria e colocamos no nosso site da APM, repactuação. Nós estamos com o discurso do vice-presidente. E agora nós estamos atrás do presidente. A APM está fazendo um trabalho para dizer assim, agora nós queremos trabalhar com o senhor a questão da repactuação federativa. Muito bem, estamos aqui no Visão Geral de hoje conversando com o Carlos Cruz, presidente da APM, e que já esteve como vereador, como vice-prefeito, como prefeito de Campinas por um determinado período. Nós vamos ao nosso intervalo, na sequência a gente volta e também quero uma visão, até pela própria experiência, pela bagagem que tem, pelo background que tem o Carlos Cruz. Eu quero um ponto de vista acerca de alguns assuntos do momento, alguns assuntos da nossa política. Aguarde instante, só a gente volta já.